Vamos dar continuidade então ao nosso estudo em escatologia. Hoje falando a respeito de um tema bem especial, importante, mas também triste. Porque nós vamos falar a respeito dos flagelos, das coisas ruins que vão acontecer durante o período da tribulação. Tá bom? Peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. E eu já vou dizer para você que hoje nós vamos ler muitos versículos da Bíblia, tá bom? Tá pronto? Preparado? Nós vamos ler bastante hoje, tá? Porque a gente vai ver através do livro de Apocalipse, principalmente através do livro de Apocalipse, vários versículos que falam para a gente a respeito das coisas que vão acontecer, tá bom? Então é muito importante da gente estar bem inteirado a respeito dessas coisas, tá bom? Antes da gente entrar, deixa eu pegar aqui o meu controlador. Muito bem, nós vamos falar a respeito dos flagelos desse período da tribulação. Antes da gente entrar especificamente nesse texto, vamos orar, agradecer ao Senhor por a gente estar aqui e também pedir a orientação dele, porque vocês sabem que tudo aquilo que a gente vai estudar aqui hoje são coisas que realmente vão acontecer. São coisas que vão fazer parte da história da humanidade. E nós, mesmo não passando especificamente dentro delas, ou não sofrendo essas consequências, nós vamos estar participando também desses acontecimentos. Então, são coisas que Deus nos deu a conhecer e que a gente precisa agradecer Ele e também pedir a sua orientação, para que a gente possa entender bem aquilo que Ele tem a nos ensinar, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós humildemente pedimos a tua orientação agora. O Senhor sabe exatamente todas as coisas, o Senhor sabe todo o nosso caminho, o Senhor sabe com detalhes tudo o que vai acontecer, o Senhor revelou para a gente algumas coisas e nos ajuda agora a entendê-las bem, aquilo que o Senhor nos deu a conhecer, para que a gente possa, Senhor Deus, estar preparado para que quando o Senhor volte, a gente realmente possa ir com o Senhor e não passar por todo esse tormento que vai existir na terra durante aquele período. Pai, abençoa, Pai, o nosso tempo juntos aqui agora e a Tua palavra, para que saiamos daqui mais próximos de Ti. Peço em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 5 de Apocalipse, ele dá início a uma série de julgamentos do período da tribulação, que começam a partir do capítulo 6 e vão até o capítulo 18. Tá bom? São juízos de Deus, julgamentos de Deus sobre a humanidade. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é que isso não é novidade. Essa questão do juízo de Deus sobre a humanidade não é novidade. Por exemplo, você lembra no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus jogou uma maldição em cima de Adão e também de Eva, em reação ao pecado que eles cometeram. A impiedade do homem, a incredulidade das pessoas, ela é tratada com veemência pelo Senhor, com julgamento pelo Senhor. Mas também a gente vê acontecendo uma coisa muito interessante. Antes de ser incisivo, duro com as pessoas, ele avisa as pessoas antes. Você lembra desse texto? E o Senhor ordenou ao homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2. Ele disse isso antes ou depois que Adão pecou? Antes. Ele deu as dicas, ele deu os avisos. Ele mostra para o homem o caminho em que ele deve andar. Ele mostra para o homem aquilo que ele precisa ou não fazer. E o homem, a humanidade, é que escolhe fazer o errado. Outro exemplo para a gente é a questão do dilúvio. Lembra do dilúvio? O Senhor viu a perversidade. Obrigado, Joãozinho. O Senhor viu a perversidade que a perversidade do homem tinha aumentado na terra.
E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E ele então, através de Noé, ele faz com que Noé, durante 120 anos, faça aquela arca, e então ele manda o dilúvio no final daqueles 120 anos para punir a humanidade por causa da sua impiedade. Mas olha que interessante esse versículo de 2 Pedro capítulo 2. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Sabe o que significa quando ele chama Noé de pregador da justiça? É que durante aqueles 120 anos em que a arca ficou sendo construída, o que Noé fez? Pregou a mensagem de que Deus ia mandar um juízo sobre a terra. O povo se converteu? Não. Está notando que Deus, ele é severo nas coisas que ele determina, mas ele sempre dá uma oportunidade, ele sempre dá uma chance, ele sempre antes mostra aquilo que vai acontecer. E por isso a gente pode ter certeza. Lembra do Egito? Deus chega para Moisés e fala: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito. E o que Deus mandou? As 10 pragas que terminaram com a morte dos primogênitos. Mas a cada praga que Deus mandava, ele virava mandava Moisés chegar para o faraó e falar: deixa o meu povo ir. Você não vai deixar? Eu vou mandar uma praga então. E assim vai, e assim foi, e assim foi. A gente vê isso repetidas vezes no texto. Deus sempre dando chance, Deus sempre mostrando o caminho para o homem. E para nós é a mesma coisa, olha só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz: estas coisas aconteceram a eles como exemplos, falando a respeito das pessoas do Velho Testamento, e foram escritas para quê? Como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ele está falando de nós. Tudo isso que ele colocou nas Escrituras é para nossa advertência, para que a gente possa ficar certo de que a gente tenha a instrução de Deus para a gente não cair no mal. E ele é maravilhoso, ele dá um monte de instruções, né, mostras para a gente daquilo que vai acontecer. Por exemplo, olha Sofonias: busquem o Senhor, vocês todos, humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia do Senhor, se você fizer isso. Olha Jeremias: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Está falando de quem? De Cristo. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança. E esse é o nome pelo qual ele será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Deus vai estabelecer a sua justiça na terra. Olha esse outro versículo. Pela mesma palavra, segundo Pedro, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. O que vai acontecer? Os ímpios serão destruídos. Olha 1 Tessalonicenses: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O juízo de Deus está determinado sobre as pessoas. Mas da mesma forma como ele estabelece o juízo, ele também dá a chance. Ele diz o seguinte: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e Ele não envia desgraça. Ele fala também em Mateus: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ao mesmo tempo em que ele fala que nós vamos ter o juízo, ao mesmo tempo ele mostra para a gente
que a gente pode escapar desse juízo que ele vai dar para toda a humanidade. E ele mostra isso, ele apela para a gente, ele dá todas as dicas para a gente saber o que a gente tem que fazer. A escolha, no final das contas, é de quem? Nossa. Então é isso que vai acontecer. Nós vamos ver agora, dentro da grande tribulação, todo o juízo de Deus que vai ser estabelecido sobre a humanidade nesse período. E olha, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esse próximo período de julgamento que Deus vai estabelecer sobre as pessoas, sobre a humanidade, vai ser o pior de todos. Você acha que o pior foi o dilúvio? Você acha que o pior foi as pragas do Egito? Não. A gente vai ver aqui que isso aqui vai ser muito, muito pior. E é o próximo juízo de Deus. É aquele juízo de Deus que a nossa geração pode passar. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Se você ainda não se arrependeu, não entregou a sua vida a Cristo, você está arriscado a passar por todas essas coisas que nós vamos ver agora. Porque o juízo de Deus está próximo. O que Deus quer da gente é que a gente se arrependa dos nossos pecados e voluntariamente se entregue para Ele. Porque a gente fazendo isso, antes dos juízos começarem, a gente não precisa passar por eles. Eu já entreguei a minha vida a Cristo, eu não vou passar por eles. E você? Se você não tem essa certeza, preste muita atenção no que nós vamos conversar a partir de agora, porque disso depende o seu futuro, tá? O juízo de Deus, ele começa, os flagelos começam com 7 selos. O 7º selo dá início a 7 trombetas. E a 7ª trombeta dá início às 7 taças da cólera de Deus. Calma, vamos ver detalhadamente agora cada uma delas, tá? Vem comigo para Apocalipse capítulo 5. Você já abriu aí? Esse capítulo 5 aqui, que começa, vamos dizer assim, a cena começa no capítulo 4, é a visão do trono de Deus. Você vai ver aqui Deus assentado num grande trono e, de repente, alguém chegando para abrir os selos. Olha o versículo 1, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com selos, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João dizendo, né? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e assim por diante. Quem é esse cordeiro? Jesus é o único que tem autoridade, não só para pegar o livro, mas para quebrar os selos que estão nesse livro. Esse livro, provavelmente não é um livro como esses que a gente tem assim, né? Um livro de páginas, mas naquela época eles usavam muitos rolos. E os rolos tinham esses selos, que eram uma garantia de que eles não tinham sido abertos, que eles não tinham sido violados. E somente aquele que tem autoridade para isso é que podia abrir, né,
esses selos. Notem que ele é um rolo, um livro escrito por dentro e por fora. Você viu ali no versículo 1? Por dentro e por fora. Significa, isso é uma metáfora ou uma mostra para a gente de que o livro tinha tudo escrito, era completo. Ele estava completo, não tinha mais nada que fosse necessário escrever. E esse era o livro dos juízos, dos julgamentos que iam ser colocados sobre a terra. Note o versículo 8. Diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Esse é o nosso Deus. O Senhor, Ele era o único que podia abrir o livro, porque Ele comprou esse direito com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. E Ele recebe, depois você pode olhar, versículo 11 em diante, os louvores de todas as pessoas, de todos aqueles que estavam ali presentes. E Ele começa então a abrir os selos a partir do capítulo 6. Aí começam então os julgamentos. Aí começam os julgamentos na sequência daquilo que vão acontecendo. Vamos dar uma olhada então nesses selos. Primeiro, o aparecimento do anticristo no versículo 1. Estou no capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós já vimos isso quando nós falamos a respeito do anticristo. Ele vem para estabelecer uma paz ilusória na terra. Ele vai conseguir fazer isso de uma forma ou de outra. Estabelecendo a sua paz, as pessoas vão começar a confiar nele, e ele vai então fazer com que as pessoas possam acreditar que ele tem a solução para todos os problemas da terra. Essa é só uma tentativa. Porque, irmãos, estabelecer paz no meio de pessoas que são ruins é complicado. Mesmo a gente estando aqui, né, a gente é ruim. Nós que somos filhos de Deus, somos ruins? Ainda bem que você admite, né? E agora imagina pessoas que não estão nem aí para Deus. É difícil estabelecer. Aí vem o segundo selo. O segundo selo, nos versículos 3 e 4, fala a respeito de guerra. Quando ouvi o segundo selo, vi o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavalo foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Olha que nós não estamos nem ainda, segundo nós estamos notando aqui, no meio da tribulação. Nós estamos aqui vivendo a primeira parte da tribulação, onde o anticristo começa a reinar. Certamente, nem todos vão se curvar ao anticristo, mesmo aqueles que não são salvos. Lembra, a igreja já foi arrebatada. Todos os salvos já estão no céu com o Senhor. Mas nem todos aqueles que estão na terra, que são ímpios, vão se curvar a Ele, não porque são bonzinhos, mas que não querem se submeter ao poder de alguém. Querem ainda manter o seu poder. E aí, a paz, ela é substituída por desavença. A paz é substituída por guerra. E você sabe muito bem, como é que se mantém paz à força? Como? Por opressão. Por regimes autoritários. Por regimes ditatoriais. Se você for na Coreia do Norte, é uma paz lá dentro. Né? Pelo menos aparentemente. Mas essa paz é mantida como? Através da opressão. Então,
é assim que vai acontecer. A guerra vai se estabelecer a partir do segundo selo. Aí vem o terceiro selo, que é consequência da guerra. Qual é o terceiro selo? A fome. É o resultado da guerra. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavalo com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. Ele estava fazendo aquele comércio, né? E a inflação comendo solta. Nós vimos isso como nos sinais dos tempos também. Então a fome vai ser um resultado das guerras. Todo o dinheiro que deveria ser usado para matar a fome das pessoas vai para o serviço de guerra, vai para as armas, vai para tudo isso. E a fome começa a tomar conta do povo. Aí vem o 4º selo, que também é resultado dessa fome e da guerra. O 4º selo, no versículo 7. Vi quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para fazer o quê? Matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Gente, neste momento, 1/4 da população mundial vai ser morta. Antes mesmo de chegar na metade da tribulação. Nesse momento, ele dá essa liberdade para esse cavaleiro de estabelecer a morte pela espada, pela fome e por meio de feras da terra. Então, olha só, a população mundial. Quanto é 1/4 da população mundial? Nós estamos com quanto hoje? 7 bilhões? Quase 8 bilhões? 1/4 seria quanto? 2 bilhões de pessoas. Imagina, 2 bilhões de pessoas sendo mortas logo no início da tribulação. Esse é o 4º selo. Aí vem o 5º selo. O 5º selo já diz respeito ao martírio dos santos. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Lembra, pessoas vão aceitar Cristo durante a tribulação. Durante a tribulação. Quando você chegar aqui na igreja um dia e você vê as portas todas abertas, aí você entra no horário de culto, tem pouquinha gente aqui, ou quase ninguém, e de repente, cadê o pastor Rodrigo? Cadê o pastor Paulo? Cadê os pianistas? Não tem ninguém aqui. Liga para eles, não tem ninguém em casa. Quando você chegar aqui e ver essa condição, você vai saber que todos foram arrebatados. E você ficou. Viu, Júnior? Se você chegar, você dirige o culto, tá? Não? Quantas pessoas que são frequentadores de igreja, que foram criados dentro da igreja. Eu tenho uma preocupação específica com filhos de crentes, com crentinhos, né? Que entram na igreja desde cedinho, são acostumados com o ritmo da igreja. Nossas crianças lá embaixo. E eles nunca fazem uma decisão para si, para Cristo. Muitas pessoas vão ficar. Muitos pastores vão ficar. E aí vão entender naquele momento de que não receberam Cristo como Salvador e vão receber. E o que vai acontecer? Vão ser martirizados. Essas pessoas vão ser martirizadas pelo exército do anticristo, por essas pessoas. Vão ser perseguidos não só pelo anticristo, mas por todo mundo que vai estar em volta. Esse vai ser o martírio dos santos. Aí vem o 6º selo.
uma catástrofe na natureza. Note a partir do versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Alguma coisa Deus vai permitir. E essas perturbações todas essas catástrofes vão acontecer durante esse período. Catástrofes naturais vão atingir a terra. E aí entra o sétimo selo. O sétimo selo, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O sétimo selo, ele é a abertura das 7 trombetas, que vão dar continuidade ao sofrimento, aos tormentos de Deus sobre a terra. Alguns teólogos acham que as trombetas estão embutidas ao mesmo tempo nos selos, e que as taças também estão embutidas entre as trombetas e os selos. Quer dizer, tudo aquilo que está registrado de selo, trombeta e taça vai acontecer meio que misturado ao mesmo tempo. Eu prefiro pensar numa ordem um pouco mais cronológica, tá? Eu não estou dizendo que eles estão... A gente não tem muita base para falar exatamente qual vai ser a sequência exata, mas aqui ele dá a entender para a gente que uma coisa abre a outra, que o sétimo selo abre a sequência de trombetas, e depois a gente vai ver a sétima trombeta abre a sequência das taças. Então eu penso que vai ser uma coisa um pouco mais cronológica, um pouco mais próxima umas das outras, mas na sequência, e sempre terminando pior, sempre terminando pior, sempre terminando pior. Trombetas vão ser a próxima sequência, as trombetas de Deus, as 7 trombetas que vão ecoar sobre as terras. Você lembra que a gente já falou sobre trombetas quando a gente falou do arrebatamento? Que as trombetas têm um significado especial nas Escrituras. Ela não só serve como anunciadoras para festas. As trombetas eram usadas para ser tocadas nas festas, para chamar o povo para as festas. Você pode olhar em Números capítulo 10 e tem isso. Mas também convocava o povo para um despertamento. Lembra da figura do atalaia em Ezequiel capítulo 33? O atalaia era aquele que devia estar no alto do morro ou numa torre alta na cidade, e que quando visse os inimigos se aproximarem, o que ele deveria fazer? Pegar a trombeta e ele deveria anunciar que os inimigos estão chegando. Então a trombeta seria também um alerta para as pessoas do juízo de Deus ou do mal que estava próximo para acontecer. Então, eu creio que Deus usa aqui as trombetas também para anunciar para as pessoas o juízo que está sendo estabelecido sobre a humanidade. Olha, as trombetas elas estão divididas em 2 partes, tá? 4 trombetas desse lado, que seriam os tormentos sobre a natureza, a gente vai ver a sequência delas, e depois o tormento sobre os homens, que também são chamados de os 3 ais. Tá? Vamos dar uma olhada um pouquinho mais especificamente. No capítulo 8, versículo 7,
fala da primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Então provavelmente vai ser uma chuva de pedras com fogo e sangue que vai atingir toda essa parte verde do planeta. Nota que também aqui diz que a terça parte das árvores, da terra e das árvores e também de toda a erva verde vai ser atingida. Então, nessa trombeta, 1/3 do verde do planeta vai ser queimado. Sei lá, uma chuva de meteoros? Talvez. Que Deus vai mandar justamente sobre as florestas e tudo mais. A segunda trombeta, nos versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. É uma grande montanha que cai no mar. A gente já tem filmes a respeito disso, né? Filmes que falam a respeito dessa situação. Talvez um meteoro grande caindo no mar, e note que aqui está falando que 1/3 da vida marinha vai ser morta, e também 1/3 das embarcações vai ser destruída. Então, todo esse tormento está trazendo morte cada vez maior para toda a humanidade. A terceira trombeta, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. É um meteoro, uma estrela que cai sobre as fontes das águas e atinge as fontes de águas potáveis no planeta. Você sabe o que é absinto? É uma planta, né? Uma planta amarga. Ela é utilizada para até remédios e coisas assim. Mas ela é uma coisa que amarga. Então, provavelmente aqui é uma referência de que as águas, por causa desse terremoto, meteoro, elas vão ser contaminadas. E muitas pessoas, talvez, que beberem dessas águas vão morrer, ou mesmo pela falta de água vão morrer, porque não podem tomar mais daquela fonte de água. Então você nota aqui que esse meteoro vai deixar amarga as águas, vai deixar imprópria para o consumo. E olha que nós estamos bem no meio da jogada, né? Você sabe que a Amazônia detém 20% de toda a água doce do mundo? 1/5 da água está aqui no nosso país. Então, essa vai ser uma das trombetas, um dos danos que vai alcançar muito o nosso planeta, bem como aquele que fala que 1/3 do verde vai ser queimado. Agora, olha que interessante, a quarta trombeta, no versículo 12, do capítulo 8. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia voando. A gente vai falar sobre ela já já. Mas o que ele está falando aqui é que vai haver uma queda na luminosidade da Terra. Provavelmente por causa da poeira desses meteoros que estão caindo para todo lado. Vai haver uma nuvem tão grande de poeira, uma nuvem tão grande de resíduos no ar, que a luminosidade do planeta vai diminuir em 1/3.
Agora, se isso diminui, imagina o que acontece com aqueles 2/3 de verde que ainda sobreviveu. O que vai acontecer com isso? Vai morrer. Imagina o que vai acontecer com aquelas plantações que ainda sobrevivem para matar a fome da população. Tudo isso vai ser atingido, né? Tudo isso vai ser danificado através disso. Então vocês notam que todas as 4 primeiras trombetas estão atingindo diretamente a terra e tudo aquilo que ela fornece para os homens como alimento, como subsistência. Aí entra o próximo jogo de trombetas, os últimos 3 trombetas, que são os últimos 3 ais. Isso que eu estava lendo aqui no versículo 13. Note o versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Agora, esses 3 próximos tormentos, as 3 próximas trombetas, não vão atingir a natureza mais, vão atingir diretamente os homens. Vão atingir diretamente a humanidade. Note, a 5ª trombeta está no capítulo 9, versículos de 1 a 6. Dá uma olhada ali. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos pela terra. E foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que causassem dano à erva da terra e a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. E foi-lhe dado também que não matassem, e sim que atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Dá uma olhada. Isso aqui é uma figura. Sei lá se vai ser desse jeito, tá? Mas para a gente ter uma ideia, que provavelmente vai ter uma praga de insetos demoníacos vindo sobre as pessoas, vindos diretamente do abismo. O abismo é o símbolo para o inferno. Provavelmente são criaturas demoníacas mesmo, que vão atacar as pessoas. E nota que no versículo 4, ele fala que só vão ser atacados, eles não vão atacar como gafanhoto, né? Come a parte verde da terra, nada. Eles vão atacar somente quem? Os homens, mas não qualquer homem. Eles vão atacar somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Somente os ímpios serão atacados por esses citações, por esses demônios, né? Esses insetos demoníacos. E note que as dores são como picadas de escorpião. E eles vão ser atormentados por 5 meses. Imagina 5 meses de tortura física em cima de você, como picar. Alguém já foi picado por escorpião, não? Alguém aqui já? Não? É doído, viu? Eu também não fui, não. Mas é doído, viu? É doído. Não mata, né? Mas é doído. Dói muito, tá? E é interessante, note o versículo 6 de novo. As pessoas buscarão a morte
e não acharão. Não vai ter morte para esses caras, vai ter só dor. Só dor. Não vai ter morte. Essa é a quinta trombeta. A sexta trombeta, que vem com o segundo ai, está nos versículos 13 em diante. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem quanto? A terça parte dos homens. Essa terça parte aqui é daqueles que já sobreviveram aos outros tormentos. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Faz a conta aí. 20.000 vezes 10.000. 200 milhões. Um exército de 200 milhões de pessoas vão se juntar para essa batalha. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, porque no meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava muito dano. Você já tenta olhar para uma coisa parecida com isso? Uma couraça muito forte, uma cabeça de leão que soltava fogo pela boca, e por trás, como que cobras sendo lançadas e atingindo, fazendo muito dano. Um canhão na frente, uma metralhadora .50 atrás. O que é isso? Um tanque. Um tanque. E olha só essa foto que eu achei na internet esses dias. É um treinamento russo. Mas o que tem a ver, pastor? As 3 cores. Ele fala aqui que nos versículos 17 e 19, eles estão falando aqui dos carros que tem cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Versículo 17. A cor do fogo é vermelho, do jacinto é azul e do enxofre amarelo. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas já estão ali se preparando para determinadas batalhas. E uma coisa interessante também é que vai ter a morte de 1/3 da população dos 3/4 que sobraram do 4º selo, tá bom? Então, a gente está vendo que é uma coisa muito, mas muito grande. Essa guerra vai ser uma guerra muito, muito forte, com 20 milhões de soldados. Gente, eu fiz uma pesquisa, só o exército chinês tem 2,3 milhões de soldados na ativa. Fora os reservistas. Eles vão ter a oportunidade de formar um exército muito, muito superior a isso. Vai ser uma guerra que vai ser estabelecida e que vai ser convocado praticamente toda a população mundial para participar dessa guerra. Vai ser uma guerra que vai realmente dizimar grande parte da humanidade. Essa seria, então, a 6ª trombeta. E aí vem a 7ª trombeta, que desencadeia as taças. Você pensa que acabou? Pensa que tem bastante julgamento? Ainda não. Ainda não. Tem mais julgamento na jogada. As taças, então, agora são o complemento do julgamento de Deus. E ela é derramada
sobre os ímpios. Vai comigo lá para o capítulo 16 agora. Depois, nas próximas mensagens, nós vamos ver esses capítulos que estão no meio desses que nós estamos colocando. Olha o capítulo 16, onde começa então aqui a falar das taças. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Aqui a gente vê as taças começando então a serem derramadas sobre as pessoas. E o que é interessante é que elas vão ser derramadas sobre pessoas específicas também. Olha o versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A primeira taça derramada vai ser úlceras nas pessoas. Mas você notou em quem? Naqueles que têm a marca da besta. Lembra de um outro fato onde Deus mandou úlceras também nas pessoas e que não foi para todo mundo, foi só para um grupo de pessoas? Onde foi isso? No Egito. Uma das pragas do Egito, onde Deus mandou úlceras nos egípcios, mas não nos judeus. Lembra disso? Olha Deus então mostrando aqui que é Ele mesmo quem está atuando nessa questão. Úlceras nas pessoas. O versículo 3 fala da segunda taça. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Se já tinha sobrado pouco, agora acabou. Lembra de algum lugar onde a água foi transformada em sangue? Mesma situação. Aqui na segunda taça a gente vê a destruição de toda a vida marinha. A terceira taça, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e eras, o santo, pois julgaste todas as coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É interessante, para as pessoas agora que derramaram o sangue dos mártires, daqueles que seguiam Jesus, está sendo dado sangue para eles beberem. Essas pessoas estão sendo atingidas por essas taças. A destruição das fontes. A quarta taça, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É interessante, né? Eles estão vendo os flagelos de Deus sobre eles, estão vendo que é uma coisa realmente sobrenatural. É a intervenção de Deus, mas mesmo assim não se arrependem. Mesmo assim começam a blasfemar a Deus, em vez de se humilhar e se posicionar na presença de Deus. E aí vem a quinta taça, versículos 10 e 11. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e faziam o quê? Blasfemavam o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Os homens, parece que quanto mais estão vendo a atuação de Deus na vida deles, mais estão se afastando de Deus. Gente, é uma coisa que é recorrente. Quanto mais a gente demora para se humilhar diante do Senhor, quanto mais a gente demora para se render a Deus, mais o nosso coração fica
duro. Mais o nosso coração fica impenetrável para com a palavra de Deus. É como aquele solo, lembra da parábola do semeador? Aquele solo batido no meio do caminho, que antes de ser batido, era uma terra que podia ser plantada alguma coisa lá. A semente podia germinar naquela terra, mas de tanto que foi pisado, resistido, joga uma semente ali e ela morre. Ela nem penetra. Quantos hoje estão dessa forma com o Senhor? Deus já falou no seu coração um monte de vezes. Deus já falou que você tem que entregar a sua vida para Ele. Mas deixa para depois. E aí o que vai acontecendo? O seu coração vai ficando cada vez mais duro, a ponto de chegar nesses caras aqui. Gente, nós não estamos falando de pessoas extremamente no futuro. Se Cristo voltar hoje, a tribulação começar hoje, com a volta de Cristo, nós estamos falando de um período de menos de 7 anos daqui. Nós estamos falando de pessoas que já estão vivas agora e que estão resistindo a Deus, fazendo essa blasfêmia. Sendo queimadas e assim mesmo não se arrependendo. Esse alerta é para a gente. É para a gente. A sexta taça, versículo 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são os espíritos dos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós vamos ter um estudo especificamente sobre isso. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje. Mas vai haver esse ajuntamento de exércitos tão grande, 200 milhões, e vão ter uma batalha entre si. E aí Cristo vai vir e vai estabelecer o seu reino nessa batalha. E aí entra a última taça, versículos 17 a 21. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. Aqui termina a série de tormentos que Deus colocou sobre a humanidade no período da tribulação. Mas não terminou completamente. Ele diz: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto grande e forte. E a grande cidade, Jerusalém, se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, como pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então a gente vê aqui, para finalizar, esse maior terremoto de todos os tempos. Rachando Jerusalém, que aqui é chamada de a grande cidade, em 3. Fazendo com que as grandes cidades do mundo sejam desmoronadas. Até as ilhas e os montes vão ser arrancados do seu lugar. Na finalização do juízo de Deus sobre a terra. E aí ele fala dessa chuva de pedras, provavelmente, rochas vulcânicas, talvez, expelidas por vulcões. A gente pode supor esse tipo de coisa,
que vão cair sobre as pessoas, rochas grandes, e vão matar as pessoas também, aqueles que sobraram. Mesmo assim, o povo blasfema. Mesmo assim, o povo não se entrega ao Senhor. Aqui termina a série de tormentos de Deus sobre a humanidade. Agora, nós já estamos no finzinho da tribulação. As taças, elas vão acontecer quase na beirinha de Jesus voltar, quando ele então vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Tá bom? Tá suficiente? O juízo de Deus? Talvez você esteja se perguntando, fazendo essa pergunta. Para que tudo isso? Para que esse tipo de situação? A ideia aqui é a seguinte: desde os tempos, desde que Deus começou a tratar com a humanidade, desde que Deus criou a humanidade, Ele tem mostrado para nós que quem tem controle absoluto sobre tudo é Ele. Ele nos deu certa autonomia para a gente ter controle sobre algumas coisinhas. Mas mesmo sobre nós e sobre as coisas que nós temos controle, Ele controla. A soberania é de quem? De Deus. Não é do anticristo, tá? Nem do falso profeta. Muito menos do dragão, o diabo. Você acha que o diabo tem força? Tem. Mas nada se compara a Deus. Deus controla o diabo. Às vezes a gente pensa naquela ideia dualista, né? Deus e o diabo como sendo forças iguais, guerreando umas com as outras, uma com a outra, para saber quem é que ganha a batalha. Gente, isso não existe. Deus, ele está completamente sob o domínio do diabo. O diabo nem espirra sem que Deus permita que ele espirra. O diabo não faz nada sem que Deus permita que ele faça. Eu acho que outra coisa que Deus quer nos ensinar com tudo isso é que Ele sempre opera com graça e com misericórdia para com a gente. Sabe por quê? Faz 2000 anos que isso está escrito aqui. Faz 2000 anos que toda a humanidade tem acesso a tudo aquilo que Deus tem programado para a humanidade. E as pessoas continuam resistindo a Deus. Hoje, gente, é tão fácil você se entregar a Deus. Basta você querer. Você não precisa fazer nada. Você não precisa nem frequentar a igreja, dar dízimo, fazer promessas. Você não precisa fazer nada disso. Basta, através da fé, entregar a sua vida ao Senhor. Pedir para Ele entrar no seu coração e você vai ser livre de todas essas coisas. Quando Cristo voltar, você também vai ser junto com a gente arrebatado para junto dele para o céu. E você vai passar a eternidade toda no céu. Custa o que para você isso? Nada. Mesmo que você seja esse pecador que você é. Mesmo com todas as coisas ruins que você já tenha feito na sua vida. O sangue de Jesus, Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo aquele que nele crê não será confundido. O Senhor Jesus disse que aquele que o tem como Salvador, quem ouve a sua palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, passa da morte para a vida. É fácil. Hoje é fácil. Mas também Deus está ensinando para a gente com tudo isso, que a misericórdia dele tem fim. Que a misericórdia dele tem um certo tempo para ser finalizada. Como aconteceu no dilúvio, como aconteceu com as pragas no Egito, como acontece com a humanidade toda que rejeita Cristo como Salvador e em determinado momento morre e vai para onde?
para o inferno. Olha o capítulo 19, versículo 15. Falando da volta de Cristo, note o versículo 11 que diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um só nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A misericórdia de Deus tem limite. A misericórdia de Deus tem hora para acabar. O que Deus quer da gente com tudo isso, com todo esse ensinamento, com toda essa noção que Ele nos dá do que vai acontecer no futuro, com toda essa revelação, é simplesmente uma coisa: que nós nos arrependamos dos nossos pecados e entreguemos a nossa vida ao Senhor. Tudo isso serve somente para isso. Note que mesmo tudo isso acontecendo com essas pessoas, eles não se arrependeram. Olha o capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro e de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. As pessoas sofrendo todas aquelas coisas e mesmo assim não se arrependendo. Não se arrependendo da adoração contrária a Deus. Note que ele fala aqui de não se arrependeram de adorar os demônios e ídolos de ouro. Demônios podem ser crenças e ideologias contrárias àquilo que Deus ensina. Não necessariamente bichinhos com chifres e rabos de ponta de lança. Mas tudo aquilo que os demônios pregam. Os ídolos são qualquer coisa que substitua Deus na sua vida. Um pedaço de pedra, um pedaço de pau, que tem um formato de alguém. Também não se arrependeram das suas más atitudes. Note que aqui ele fala de assassínios, de feitiçarias, de prostituição, que é a imoralidade, e dos seus furtos, da sua desonestidade. O que Deus quer da gente hoje é simplesmente uma coisa: que a gente se arrependa e a gente se entregue à cruz. O que Deus quer da gente com tudo isso, com toda essa revelação, é que a gente hoje possa saber que Ele já mostrou para você o que vai acontecer. O que você vai fazer com isso? Talvez você esteja aqui hoje com aquele coração resistente daqueles que estavam blasfemando. Talvez você esteja aqui hoje, você já ouviu mensagens da palavra de Deus um monte de vezes, você já ouviu Deus falando para você aquilo que você deve fazer, e você resistiu, mas hoje você está vendo que essa resistência vai ter fim, que a misericórdia de Deus por você vai ter limite. E aí? Aí vai ser tarde demais. Aí o seu coração vai estar tão duro, que mesmo sofrendo todas essas consequências, você ainda vai blasfemar. Não é muito melhor você entregar a sua vida para Jesus hoje? E eu não estou falando aqui só para quem talvez aqui não tenha entregue a sua vida a Cristo, eu estou falando para cada um de nós.
Porque pode haver joio no meio do trigo. Você pode não ter certeza da sua salvação, mesmo tendo feito uma decisão a Cristo há um tempo atrás. Sabe-se lá por que você fez essa decisão. Mas o que é importante é que você agora tem convicção de que você não é salvo, mesmo sendo membro da igreja. Não tenha vergonha do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. O que é mais importante é que você pare de resistir, pare de endurecer o seu coração e entregue a sua vida a Cristo antes que tudo isso aconteça, que pode começar hoje. Nós já vimos isso. Deus está nos preparando para esse dia. A gente tem que saber o que fazer com isso. Qual é a sua condição? Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pedindo ao Senhor a sua misericórdia sobre nós, que essa misericórdia dure. Mas pedindo também para que Ele amoleça o nosso coração. Talvez você esteja aqui hoje e fala, pastor, eu não tenho certeza mesmo da minha salvação. Eu tenho resistido ao Espírito Santo, mas eu não quero resistir mais. Eu ouvi, eu entendi o que é a palavra de Deus, eu entendi o alerta que Deus está me dando através da sua palavra. Eu sei o que ela está querendo me dizer e eu não quero mais resistir. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. Se esse é o seu desejo, levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Vou pedir depois para que alguém também ore com você logo que a gente encerrar o nosso culto. Mas não deixe o seu coração ficar duro. Você quer receber Jesus como seu Salvador agora? Levante a sua mão. Entregue a sua vida para Ele. Para de resistir. Alguém? Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de todos que estão aqui. O Senhor conhece o coração no mais íntimo. Por isso eu te peço, Senhor Deus, a tua misericórdia sobre nós. Se há alguém aqui que ainda não fez uma decisão a Cristo, que ele possa ser atormentado por cada uma, Pai, dessas verdades que a gente colocou hoje, a ponto de não resistir mais ao Senhor, não resistir mais a entregar a sua vida a Ti. Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pelos detalhes que o Senhor nos dá a conhecer. E eu te peço, Senhor, que através de todo esse conhecimento que a gente tem da Tua palavra, a gente possa valorizar a nossa relação com o Senhor. E valorizar também as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não Te conhecem e que podem passar por esse período tão nefasto da história da humanidade. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir e entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.